Bom dia a todos. Nossa aula de hoje vai ser sobre um novo gênero textual e não vai ser complicado para vocês porque vocês já têm uma base formada sobre algumas características dele que nós vimos em uma aula anterior. E talvez vocês se lembrem sobre a aula sobre contos de aventura e lá nós vimos algumas características que vão ser utilizadas aqui no gênero textual de hoje, que é o romance. Provavelmente as meninas vão gostar muito, né? Vamos lá, eu fiz um esqueminha aqui para explicar, ou pelo menos apontar para vocês, para esclarecer basicamente o que é esse gênero textual romance. Vamos lá então a definição dele, olha só. O romance é uma obra literária. Muito importante você se lembrar que o romance pertence à literatura. Então, quando você for para as próximas séries, principalmente no ensino médio, você vai ver muito e muito romance, muitas obras escritas por autores brasileiros que, né, de fato abordam é, esse gênero textual. Mas é só uma curiosidade, tá? De fato, então, o romance é uma obra literária e ele apresenta uma narrativa. Olha só que curioso, viu? Pegando mais uma característica do gênero conto de aventura. Você não se lembra o que é narrativa? Eu expus aqui no balãozinho, olha só. Narrativa é uma exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. Narrar nada mais é que, né, narrar, descrever fatos específicos, sejam eles verídicos ou não. Muito simples. Então o romance ele se encaixa dentro desse contexto. O romance é uma narrativa, tá? Continuando aqui, que é normalmente longa. Por que o romance normalmente ele é longo? Porque ele vai tratar de fatos criados ou de fatos relacionados aos personagens. E como ele vai tratar desses fatos, né, tem que desenvolver os personagens bem, ele não vai ser uma história aí, uma narrativa muito curta, ele vai ser uma narrativa um pouquinho mais longa, tá? E esses personagens eles vão viver aí, ó, conflitos diferentes ou situações dramáticas. Muito importante você lembrar aqui, ó, conflitos e dramáticas, tá? Por quê? Porque isso vai para, né, a base de um romance. Conflito amoroso, dramatização, choro, é, a história toma uma reviravolta diferente, né? Então parte desse princípio. E obviamente isso vai acontecer numa sequência de tempo relativamente aí ampla, como eu disse, um tempo um tanto quanto maior. Continuando aqui no segundo parágrafo, olha só. O romance ele pode ser destacado, né? Ele pode pertencer a alguns grupos. E eu destaquei alguns grupos aqui para vocês, olha só. Nós podemos ter romance policial, romance de aventura, romance regional, sei lá, um romance goiano, conto goiano, sei lá, um romance histórico, romance urbano e romance indianista. Tem outros tipos de romance, eu só destaquei alguns aqui para que você dê uma analisada e já veja se tem algum que lhe interessa. Continuando, vamos dar uma olhadinha agora nas características do romance, tá? O romance ele tem características muito pré-definidas e delimitadas, tá? Ele não ele não é escrito a esmo. Ele tem 4 pontos a serem destacados aqui que eu vou mostrar para vocês e vocês vão se lembrar lá do conto de aventura que nós vimos já esses itens. O primeiro item aqui, ó, narrador, tá? Você se lembra que narrador nada mais é que aquele que conta o que aconteceu na história, né? Ele tá lá narrando bonitinho, ele vai apontar a história e tal, daquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Como assim? O narrador ele pode ser um dos personagens e relacionar-se com as outras pessoas, tá? Nesse caso, se isso é o que você quiser fazer dessa forma, quando a gente for fazer, o narrador é em primeira pessoa. Você deve estar se perguntando aí, pô, professor, você falou que não podia ser. Pode, é porque naquele tipo de texto lá não podia, nesse aqui pode. O segundo item aqui, a segunda característica, são as personagens. E aí você se lembra, nós podemos ter personagens primárias, personagens secundárias, personagens terciárias e aí continua aí, né? Você pode colocar quantas personagens você achar necessários para escrever o seu romance, tá? Não esquecendo que nós temos personagens que são
protagonistas, personagens que são antagonistas, ou seja, são os vilões, né? Lembram que eu falei sobre isso, provavelmente. E as personagens, como eu disse mais uma vez, elas podem ser aí de acordo com a quantidade que vocês acharem necessárias quando forem escrever suas histórias. E as duas últimas características é o enredo, tá? O enredo você deve se lembrar que é nada mais que. Oh, deixa eu circular aqui, perdão. O enredo aqui, ó, nada mais é do que o nome que se dá à sequência dos fatos, ou seja, a narrativa. O enredo, de uma forma mais simples que você entenda, é a história, tá? O tema, como ele se desenvolveu, é a história de uma maneira geral. E por fim, você também se lembra, porque já falei isso, o tempo. Como assim, professor? Tempo, ele é definido de duas formas. Olha só, vou circular para você, ó. Ele pode ser cronológico, falei isso em sala também, tá? E ele pode ser psicológico. Como assim? Olha só. No tempo cronológico, as ações elas acontecem, olha só, elas acontecem de forma pré-determinada pela passagem das horas, dos dias. Por exemplo, um fato aconteceu 1 hora, depois acontece outro fato 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tá vendo que o tempo seguiu uma ordem lógica. O tempo não voltou. Tem história que, por exemplo, o cara, filme principalmente, acontece um fato em um dia, aí depois o personagem pula para algum fato que aconteceu no passado. Então, não teve uma linha do tempo certinha. Ele não seguiu de forma cronológica. A própria palavra já se auto-explica, tá? Se isso não acontecer, o tempo é psicológico. Se a história for seguindo os fatos bonitinho, um dia, 2 dias, 3 dias, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo é cronológico. Se a história acontecer, um fato no passado, depois no futuro e vai para o presente, o tempo é psicológico, ok? Hoje vocês não vão escrever o romance de vocês, vai ficar para outra aula. Só vou deixar uma atividade lá. Espero que vocês consigam compreender. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço e até mais.